E o canal da Resistência vem compartilhar um sonho profético que consideramos de extrema importância, pois este sonho profético dado por Deus a essa irmã emana uma profunda verdade que toca em nossos corações. E queremos que vocês prestem atenção no relato dessa irmã em 3 sinais registrados no sonho profético. Primeiro sinal: essa irmã viu soldados vestidos de preto, o que prova que neste período esses perseguidores vestirão de preto, e note que muitos membros do Estado Islâmico se vestem de preto. Mas atente para o uniforme dos soldados relatado por essa irmã, pois sendo eles do Estado Islâmico ou não, haverá grupos terroristas ou soldados que se vestirão de uniforme preto. Segundo sinal: essa irmã também viu um grupo de soldados, cuja identificação entre eles era ter as mãos pintadas de prata ou da cor de prata. Isto mesmo, caro ouvinte. Segundo este sonho profético, haverá um grupo maligno em que os participantes serão reconhecidos por pintarem as mãos de prata ou da cor de prata. Terceiro sinal: esse grupo que pintará as mãos de prata ou da cor de prata, será um grupo falso, que enganará os cristãos para serem mortos. No sonho, a irmã viu que foi preparado um banquete em honra dos cristãos, com a finalidade de atrair os cristãos para saberem quantos cristãos existem no mundo e para uma emboscada para serem mortos no holocausto. Vamos ouvir o sonho profético da irmã e logo após faremos os devidos alertas sobre estes sinais. Ouça o vídeo. Muito grande. E a gente estava num lugar como se fosse um campo de guerra, mas lugar de caverna, onde tem muita água, assim, como se fosse cachoeira, debaixo já viu nos mares, quando tem aquelas pedras, assim, que as pessoas escondem embaixo, assim? Eram uns lugares assim, e vinham uns homens vestidos de preto, todo encapuzado, com os facões na mão, e formavam-se grupos de vários crentes cristãos, com crianças, com tudo, fazendo filas, e eles se decapitavam um monte, milhares, um monte decapitando. E eu vendo, assim, passando pelo meio da água, e muitos cristãos, mães, os filhos eram pegos, assim, decapitados na frente dela. Elas se escondiam, assim, atrás de outra pessoa, assim, para não ver aquele tamanho de sofrimento, para elas suportarem, assim, firme, da fé e não desistir do Senhor, né? E aí eu escutava aqueles gritos, assim, porque tinha alguns que eles faziam assim de uma vez e outros não. Para poder ver o sofrimento maior, ele fazia devagarinho, assim, aí causava um sofrimento maior, né? Quando ele via que a pessoa ia sofrer muito com aquela decapitação do filho ou de um parente, ele ia devagarzinho para sofrer, passando o facão devagar, para sofrer tanto quem estava sendo decapitado, para ver se ela negava ao Senhor, tanto quanto quem estava vendo. De saber que podia ser o próximo a ser morto daquela mesma forma. Porque o negócio, quando é feito de uma vez, a pessoa nem sente, mas quando é feito, né, devagar, você vai sofrendo, né? E eles queriam que sofresse, os cristãos, todos ali eram cristãos. Eles queriam que sofresse, então falaram, de uma vez, não vai sofrer, então vamos devagar. Aí era muito choro. E eles vinham com as cabeças assim, ó, na mão, para escolher o próximo, você. Aí quando ele escolhia o próximo, ele soltava a cabeça no chão, na água, assim, pegava a próxima. E ia com a cabeça na mão para escolher o próximo, para dar um tormento no outro, que ia ser o próximo, né? Era muito choro, naquela água, naquelas cavernas, todos eles de preto. E eu falava assim, meu Deus, sofrimento, eu tenho que sair daqui. No próximo que eles escolherem, eu vou tentar mergulhar pela água, tentar sair do outro lado, junto com a Mariana, eu tava com a Mariana, né? Embolar no meio ali. Aí, quando eu fazia isso, eu escutava uma voz me falando assim, de uma pessoa vestida toda de preto, falando assim, Kátia, e eu, ai, muitos descobriram, né? Eu embolava no meio do povo, conseguia sair no outro lado, umas casas assim que eram as guaritas de guarda. E eu falava, eu vou me estender, vou passar por dentro desse vaso aqui e a gente vai cair no esconderijo. Que vaso? Eu achava um banheiro e vi um vaso, e aquele vaso ele tinha um esconderijo. Eu falei, Mariana, nós vamos descer por dentro desse vaso. Ninguém pode ver que a gente está descendo por aqui para não dedurar a gente. Aí descíamos por ali. Quando eu estava tentando tampar as janelas e mostrar aqui, dali da janela, daquele falso banheiro, né? Aqui embaixo. Dava para ver as pessoas que estavam sendo decapitadas debaixo daquela caverna. Eu falava que ninguém vai me achar, né? E eu estava contando os plásticos e tudo, alguém chamava de baixo. Ei,
Quando eu olhava, todas as janelas daquele cômodo ali tinham sido arrancadas. E tinha uma porta enorme. E um carro da guarda na frente deles. Eu falei, ué, eu tô tentando tampar a janela, esse esconderijo já foi descoberto. Tipo assim, tinha sido invadido aquilo ali, pela outra parte de baixo. Não tava escondida nada. Tava mais exposta do que em cima. Só que quando eu olhava, eu tava vestida. Com uma roupa de guarda também. Como se fosse da guarda deles. Pra eles me pegarem. Eu tava disfarçada. E desci ali, com a Mariana, tentando esconder. Ia pra dentro, eu olhava assim pro lado de fora, amor. Eram umas casas, assim, as ruínas. E tinham várias guaritas que estavam lacradas. E outras totalmente destruídas. E os que faziam parte do exército deles, um corredor como se fosse onde tinha um salão enorme, assim, um corredor como se fosse onde tinha um salão enorme, assim, um corredor como se fosse onde tinha um salão enorme, assim, um corredor como se fosse um quartel, dentro de um quartel. E dentro desse quartel tinham vários cristãos que estavam ali dentro também, sendo todos eles decapitados. E me chamou a atenção porque tinha um grupo de mulheres assim sentadas, todas elas com as caras assim, ouvindo o grito das outras. Ali, naquele lugar só tinha mulher cristã. Ela ouvia o grito da outra assim, e imaginava assim, eu posso ser a próxima, sabe, eu posso ser a próxima. Aí uma delas sentada no ponto falou assim, gente, assim, nós podemos, qualquer uma de nós estamos sujeitos a ser o próximo. Devemos estar preparados. Devemos estar preparados, jamais desistir daquilo que está guardado para nós. Aqui, nosso corpo pode morrer e até sofrer. Mas aconteça o que acontecer, não desista. Não negue o Senhor. Fique firme até o fim. Aí nisso eu olhava pro corredor, vinha uma mulher. Gritando assim. Só escutava os gritos dela, depois que eu via. E eu escutava ele falando assim, Você cantava, né? Você era adoradora da casa do Senhor, né? Você adorava ele, né? De você eu quero ouvir que você negando. Aí ela falava, eu não vou negar. Ele falava assim, então eu vou te dar uma opção. Pra você não ter que sofrer. Antes da gente cortar sua cabeça, você vai tampar, vai segurar sua respiração. Segura a respiração. Porque a gente vai pra você não sentir a dor. Aí ela falava, eu não vou segurar. Porque até o fim eu vou adorar o meu Deus. Eu não vou segurar a respiração. Eu vou adorar. Ela falando, eu vou adorar. E a gente metendo, cortando assim de pouquinho em pouquinho. E ela toda ensanguentada. E falando assim no corredor, ela olhava pra mim e falava, eu não vou desistir. Não desista. Eu não vou desistir. Eu vou adorar. Aí ele falou, você vai ter que continuar nisso, você vai morrer. Eu vou deixar você sofrer. Você para de falar que vai adorar, porque eu vou fazer você sofrer. Né? Falando assim com ela. E ela, eu vou adorar, e chorando, né? Aí eles cortavam aqui um pouco a cabeça dela assim, mas não matava não, deixava sofrendo, sangue descendo. E ela ficava com a cabeça assim um pouco pendurada, mas com vida sofrendo, e falando, eu vou adorar, eu não vou desistir, eu vou adorar. Senhor, me dá força, me dá força para eu adorar, não deixa eu desistir. Vocês não desistam desse Deus, de adorar o Senhor, não desistam. Por mais que venha o sofrimento, Ele não pode matar, não pode nos impedir de chegarmos ao lugar que o Senhor nos prometeu. Mesmo que seja através do sofrimento. Seja esse sofrimento pequeno ou prolongado, eu vou chegar. E nada vai me impedir de chegar. Nada vai me impedir de chegar no lugar que o Senhor preparou para mim. Mesmo que para isso eu tenha que sofrer um pouco mais. E seja mais lento para eu chegar lá. Mas eu vou chegar. E ela falava, eu não vou desistir. E as pessoas começavam a gritar, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. Termina de fazer o serviço, não deixa aquela pessoa ficar sofrendo. Ninguém queria terminar de matar, para ela ficar até onde que ela ia aguentar. E ela só gritava, eu vou adorar. E ela estava com a roupa vestida de branco, falando, eu vou adorar todo o seu dele. E eu ficava ali atormentada com aquilo. Eu falava, meu Deus,
Eu saía dali e eu encontrava as guardas, né? Um negócio assim, ó, grandão, como se fosse um preparado que eles iam fazer de holocausto para outro Deus. Então eu vou me esconder no meio disso aqui que eu vou junto, me filtrar. Aí um deles falava assim, você tá com a mão pintada de prata, então você faz parte dos nossos, né? Ele falava, faço. Não fazia nada. Eu tava ali para tentar salvar a minha vida e a de outros que estavam ali, que estavam arrumar um caminho para sair. Eu via Chile, via alguns irmãos lá da igreja. E eu falava assim, sabe o que estão preparando para nós? É uma emboscada. Essa festa que eles estão dando não é uma festa, é um banquete que tinha sido montado ali. Um banquete com tudo oferecido ali, mas era um falso banquete. Aquilo era, as pessoas que estavam ouvindo sabiam que depois que estivesse servido aquele banquete, todos os crentes que estavam ali, eles iam morrer. Era uma forma de juntar os cristãos num só lugar, aquele evento, para eles fazerem um holocausto. Aí eu via a Valéria também na igreja. Eu falava, Valéria, tudo bem? Sabe? Aí eu falava no ouvido dela, você sabe o que estão preparando para nós? Fica firme. Eu falava assim, porque a pessoa que estava do meu lado, a guarda, não podia saber que eu estava fazendo parte do mesmo exército. Então, como se eu estivesse dando uma saudação a ela, eu estava falando outra coisa, passando na cara. Ela falou, eu não estou esquentando não, participa aí. Esquenta não. Aí eu falava, gente, ninguém esquentou na cabeça. Eu só acreditando que isso tudo aqui está sendo mesmo para exaltar a igreja, e não é. Exaltar os cristãos não é. É um evento para reunir todos os cristãos, para se fazer tipo uma contagem para ver quantos cristãos existem. Todo mundo. Para exterminar todos. Sabe? E naquele período ali, naquela festa, aquele local que eles estavam oferecendo, só por aquele momento ele tinha parado a decapitação, mas eles iam continuar. Eles iam continuar. E eu acordei. Analise conosco, caro ouvinte, o quão grave será a situação em que os cristãos serão submetidos. E neste sonho profético o Senhor Jesus já nos alerta para tomarmos cuidado e identificarmos as ciladas do inimigo. Primeiramente, o Senhor Jesus revelou que haverá um exército que se vestirá de preto e, portanto, fiquem atentos desde já para os grupos terroristas, homens e soldados que se vestem de preto, e procurem fugir desses grupos desde já, principalmente quando a decapitação chegar ao auge no mundo todo. Não confiem e não se unem a nenhum exército ou grupo terrorista que usa uniforme de cor preta, pois eles com certeza virá com a finalidade de decapitar os cristãos. Em segundo lugar, atentem para a grande revelação que a irmã recebeu de Deus sobre esse exército ou grupo, sendo do governo, ou da ONU ou de qualquer outro segmento. Atentem que eles usam as mãos pintadas de prata ou da cor de prata. Aqui o Senhor Jesus já nos alerta para não confiarmos em ninguém que pintará suas mãos de prata ou da cor de prata. Portanto, não confiem em ninguém que pintam a mão dessa cor. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus revelou que essas pessoas de mãos pintadas de prata ou da cor de prata serão lobos em pele de ovelhas, ou seja, serão uns falsários e traidores que procurarão ajudar os cristãos, quando na verdade estarão com más intenções para matá-los. Note, caro ouvinte, que o Senhor Jesus nos revelou que foi preparado um grande banquete para atrair e enganar os cristãos, com a finalidade de saber quantos cristãos existem no mundo e assim cometerem um holocausto. Sabemos que haverá a marca da besta, que será o chip eletrônico implantado no corpo das pessoas e cujo chip eletrônico será rejeitado pelos cristãos fiéis. E quem não usar esse chip eletrônico, que é um sinal da besta, não poderá comprar e vender, ou seja, será excluído da sociedade. E como os cristãos não receberão a marca da besta, ficarão excluídos da sociedade, passando por fome e todo tipo de necessidade. E os falsários desse atual
momento, aproveitarão essa fragilidade dos cristãos para enganá-los, se passando por pessoas que apoiarão e defenderão as causas dos cristãos perseguidos. Essas pessoas podem ser de alguma ONG ou algum grupo independente, sendo do governo ou não, que procurarão defender os cristãos, quando na verdade o principal objetivo será enganá-los para serem mortos. E por isso todo alerta e vigilância neste tempo de trevas que virá é pouco. Nesta época os cristãos não podem confiar em ninguém, pois muitos serão espiões para enganar e matar os servos de Deus. Lembrando que Jesus também revelou em outro sonho profético que poderá haver androides que serão semelhantes aos homens, e que serão programados para enganar, perseguir e matar os cristãos. Sem falar que poderão haver robôs de todo tipo, como por exemplo com a aparência de animais que procurarão os cristãos para serem mortos, bem como até animais feitos por meio de clonagem para perseguir os cristãos. Mas aqui o alerta de Jesus é sério e devemos tomar muito cuidado para não sermos enganados, pois Jesus revelou a essa irmã que haverá um holocausto de cristãos, promovido por falsários e traidores, que antes ficarão disfarçados em homens que lutem em favor dos cristãos, mas quando na verdade a única intenção será matar os servos de Deus. Portanto fiquem alerta e não ceda às artimanhas do diabo neste período de trevas. O canal da Resistência vem trazer esse alerta e já deixar você preparado para se defender de todos os falsários em que Jesus já revelou algo sobre como eles serão, ou seja, eles se vestirão de preto e outros terão as mãos pintadas de prata ou da cor de prata. E claro, que é óbvio que poderá haver a possibilidade de muitos outros tipos de grupos que usarão sinais e códigos feitos com diversas partes do corpo, até mesmo com os olhos, com a finalidade de se reconhecerem entre si e enganarem os cristãos. Eles poderão usar diversos códigos secretos, uniformes, palavras, gestos e portanto todo cuidado é pouco e os cristãos não devem confiar em ninguém e não permitir que ninguém de fora façam parte do grupo sem ter a certeza plena de Deus e mesmo assim, todo o cuidado é pouco. Os cristãos devem pôr essas pessoas à prova e observar se elas realmente estão a fim de sofrer e morrer pelo Senhor Jesus. E claro que a igreja deve consultar a Deus em relação a qualquer pessoa que venha oferecer ajuda ou querer se unir ao grupo, mas claro que não se deve confiar apenas numa resposta de Deus, e sim devem buscar várias confirmações para se ter certeza que não estão sendo ludibriados pelo anticristo. O canal da Resistência deixa este alerta para os atuais cristãos e para os outros cristãos do futuro próximo para não correrem o risco de serem enganados e também para não negar a Jesus. Junte-se a nós na resistência contra o reinado do anticristo e que o amor e a força de Deus esteja conosco.